a leitura do versículo bíblico. Se não tiver, o vereador Miguel está convidado também. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40:01. Gostaria de convidar o vereador Alexandre para secretariar os trabalhos. Vereador Alexandre, dá para vir secretariar? CC o quê? Vou falar ao secretário. 37ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa de Félix Araújo, em 12 de maio de 2016. Expediente, atas da 29ª Sessão Extraordinária, realizada em 26 de abril de 2016, da 31ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada em 28 de abril de 2016, da 5ª Sessão Solene, realizada em 28 de abril de 2016, da 7ª Sessão Especial, realizada em 4 de maio de 2016. Correspondência, promulgação à emenda à Lei 6.306, de 8 de janeiro de 2016, a respeito da criação do Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, promulgada pelo presidente desta Casa. Projeto 041-16 de 2016, de autoria do vereador Saulo Noronha, denomina de Alício Bezerra Cavalcante, uma das novas ruas de nossa cidade. 142, 2016, de autoria do vereador Lula Cabral, concede título de cidadania campinense ao senhor Alexandre José Beltrão Moura e dá outras providências. Lei do senhor presidente, são esses. Aqui esse expediente. Abrimos o pequeno expediente, não há inscritos. Fechamos o pequeno expediente, abrimos o grande expediente. Com a palavra, vereador João Dantas. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa aqui presente, todos que nos assistem pela TV Câmara, vivemos um dia hoje, o dia esperado, sonhado, esperançado pelo povo brasileiro. O dia em que o Senado da República, o dia que começou ontem, ontem, às 10 horas, o Senado da República abriu o seu expediente para a sessão, essa sessão que é uma sessão histórica, uma sessão que durou quase que 24 horas, exatamente para a votação do projeto de resolução, de admissibilidade, do afastamento da presidente Dilma Rousseff. Hoje, em torno das 7 horas da manhã, o resultado foi proclamado pelo presidente Renan Calheiros e por 54 votos a 22, a presidente Dilma Rousseff já está afastada 55 votos. Valeu pela correção, Excelência, o erro foi nosso. Mas se eu lhe mostrar aqui no
no meu WhatsApp, Vossa Excelência vai ver que eu acertei exatamente nesse prognóstico aí de 55 votos. Pois bem, então, durante o período de 180 dias, ou menos até, dependendo do que for apurado, definitivamente o PT, Dilma, Lula e toda essa quadrilha que tomou conta do país e que quebrou o Brasil, a começar pela Petrobras, serão definitivamente varridos da história política do Brasil, como já estão. O Brasil inteiro, o mundo inteiro acompanha todo esse processo, que já vem de muito tempo, né? Então, o Brasil está, no momento, neste dia, dando o seu primeiro passo para a sua reconstrução, dando o seu primeiro passo para que medidas urgentes sejam tomadas para um novo reordenamento, para um reordenamento político constitucional. E é preciso que medidas sejam postas, medidas sejam tomadas, a começar de uma reforma eleitoral que evite que esses partidos que são verdadeiros balcões de negócios, eles deixem de existir. É preciso que o Instituto da Reeleição seja de uma vez por toda retirado da Carta Constitucional do nosso país. É preciso que haja uma reforma no Judiciário. É preciso que haja um enxugamento na máquina pública, para que o Estado deixe de ser essa máquina, né, entufada, né, e que os recursos que devem ser investidos, né, em benefício da sociedade deixem de ser desviados para outros fins, senão o dos serviços públicos. O Brasil amadurece. O Brasil, a partir de hoje, começa a ser repensado. E o presidente que assumirá por 180 dias, o atual podemos dizer, e atual presidente da República, ele poderá marcar um tempo de sua história para os anais do Brasil. Ele poderá ficar para a história do Brasil e dos brasileiros, como o governante que parou para consertar, como o governante que assumiu o governo num dos momentos mais difíceis de sua história. Um Brasil desacreditado, um Brasil desrespeitado fora dos nossos limites, um Brasil desacreditado economicamente. Ninguém quer investir mais no país, né? As indústrias fechando, né? A indústria metalúrgica, e veja que ironia, presidente Pimentel, que ironia, a indústria da metalúrgica no Brasil, que é de onde veio, né, o presidente Lula, mais de 30 indústrias dessas já fecharam, todas de grande porte, de médio e grande porte, e o desemprego tomando conta do país. Já são mais de 12 milhões de desempregados, né? O comércio fechando as suas portas. Você, ao trafegar por Campina Grande, pelas ruas de Campina Grande, o que mais se vê são placas de aluga-se. Aluga-se, aluga-se. Foram lojas que fecharam, farmácias que fecharam, lojas de peças automotivas que fecharam, lojas de tecidos, né? E isso repercutindo de forma
cruel, né, na economia, na vida das pessoas. Mas o momento, a partir de hoje, eu parafraseio o vereador Lula Cabral, que ao chegar neste plenário, a mim se dirigiu com as suas primeiras palavras. João, hoje começa o dia da esperança, né? Ou a partir de hoje vamos ter esperança, vamos ter fé em Deus, sobretudo, né? No Criador, em Jesus de Nazaré, que nos inspire, mas que inspire, sobretudo, os mandatários, os que estão empossados, os governadores, os prefeitos, os deputados, os senadores e o próprio presidente Michel Temer. Porque um país da dimensão continental como é o nosso, um país de realidades econômicas e naturais distintas, precisa de governantes compenetrados, de governantes compromissados com o futuro, não só com o nosso futuro, que nós já estamos, eu pelo menos já me considero um cidadão da melhor idade, mas os meus netos, os meus filhos, né, as futuras gerações, que nós não voltemos a vivenciar um momento como este que nós estamos vivenciando, né, em que um poder político foi instalado, né, com a visão de manutenção de um poder puramente ideológico, um poder puramente ideológico, porque o que o PT fez durante todo o período em que esteve no governo foi tentando bolivarizar o Brasil, né, com apoio, investindo nessas republiquetas da América Latina, como Venezuela e como Bolívia, como Cuba, tirando dinheiro do Brasil para investir, para construir portos em Cuba, como o Porto de Mariel, que custou bilhões aos bolsos dos brasileiros, né? Como aquela refinaria de petróleo lá da Venezuela e da Bolívia, que foram confiscadas coisa nenhuma. Lula, né, e Dilma e o seu grupo entregaram de mão beijada o patrimônio nacional, recursos dos cofres do Brasil. E esse estado de coisa terá que mudar a partir de hoje. O Brasil terá que ser outro a partir de hoje, até mesmo para que sirva de exemplos, né? Sirva de exemplos para que um colo da vida não ressurja em nosso país, né? Para que seja retirado do poder, como foi o colo em 1992, como está sendo agora a ex-presidente Dilma Rousseff. Nós esperamos, acreditamos em Deus e temos fé no futuro desta nação e esperança, Lula. Esperança para que o povo brasileiro possa retomar, né, a sua confiança, né, para que ele acredite no futuro, para que ele possa trabalhar com vontade, com prazer pelo país, sabendo e tendo a certeza que está sendo bem governado, que está sendo bem orientado pelos seus mandatários. Eram essas as nossas palavras, presidenta, querendo fazer um registro aqui de felicitações ao senador Cássio Cunha Lima, né, que surge para o Brasil como uma das suas maiores lideranças. O prefeito Cássio Cunha Lima, o senador Cássio Cunha Lima, presidenta Ivonete Ludogério, aparece para o Brasil hoje como uma das maiores lideranças da nação. Lidera o PSDB, um grande partido, né? E a sua participação durante todas as discussões relacionadas com o impeachment da presidente Dilma, tem na frente o senador
Cássio Cunha Lima, pronunciando discursos de verdadeiros estadistas. Quem ouviu de madrugada o pronunciamento do senador Cássio Cunha Lima, identificou nas suas palavras a preocupação de um homem público que quer ver um Brasil grande, que quer ver um Brasil progressista, quer ver um Brasil em paz, quer ver um Brasil com trabalho para o povo, quer ver um Brasil desenvolvido, um Brasil exportando e não importando. Então, as nossas felicitações e o nosso registro desta tribuna pelo grandioso trabalho desenvolvido pelo senador Cássio Cunha Lima. E também fazer um registro também, né, da presença do senador Raimundo Lira. O senador Raimundo Lira, em quem eu votei uma vez, na sua reeleição nele eu não votei mais, mas ele se conduziu muito bem, presidindo a comissão, né, que instaurou o impeachment, a resolução do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. José Maranhão também teve uma postura, né, muito segura, esteve muito bem, né, cumprindo o seu papel. Mas esperamos em Deus, né, que essa nossa esperança, Lula, ela não se esvaia no decorrer do tempo e possamos vir a nos decepcionar em outros momentos, caso o Brasil volte a vivenciar um momento tão dramático como esse que nós vivenciamos. Muito obrigado, senhor presidente. Agora, com a palavra, o vereador Lula Cabral. Senhora presidente Ivonete Ludogero, senhor secretário Alexandre do sindicato, colegas vereadores presentes, pessoal da galeria, a imprensa aqui presente, meus amigos e minhas amigas. Eu acho que hoje é o dia da esperança. A esperança porque eu tenho minhas raízes plantadas no Cariri, e nós que saímos do Cariri, que moramos no semiárido, nós temos até, vereador João Dantas, plantado no seco, como se diz o matuto. Porque a esperança que esse país retorne, que esse país volte aos trilhos, que foi muito mal conduzido por esses 13 anos de condução política do Partido dos Trabalhadores no nosso país. É necessário que nós tenhamos esperança, vereador Miguel Rodrigues, no novo governo. A esperança nesse governo que está entrando e que Deus ilumine a ele e a todos que compõem o novo governo, para que nós podemos vislumbrar um país diferente, um país com respeito, com limite à democracia, que o pessoal que estava aí de plantão achava que era dono do país, que mandava em tudo, que não tinha limites, que não respeitava a lei de responsabilidade fiscal, que não respeitava a Constituição do país. Por isso é que estão pagando o pato, que vão responder o processo de impeachment e que, pelo resultado que saiu de 55 votos ontem, nós teremos o prazer e a satisfação de vê-los embora. Né? Pois não, deixa eu só concluir essa primeira fase. Nós temos aqui, vereador João Dantas, de reconhecer, a coisa melhor do mundo é fazer um reconhecimento. Quero reconhecer a nossa representação política no Senado. Reconhecer o senador José Maranhão, reconhecer o senador Lira, Raimundo Lira, que todos, por unanimidade,
gostaram e elogiaram a forma e a condução que o senador Raimundo Lira fez na comissão do impeachment. E, por último, o senador Cássio, com um brilhante discurso, com um discurso ponderado, amadurecido, tranquilo, mostrando que o país tem a sua condução de ser um país bem melhor. Eu cedo a parte ao nosso companheiro Miguel Rodrigues. Vereador Lula Cabral, eu quero parabenizar o Congresso Nacional pela demonstração que deu a esta nação Pois não, vereador Miguel Rodrigues. a demonstração de compromisso com esta nação. Parabenizar a bancada paraibana no Congresso Nacional, os 3 senadores da Paraíba, e especialmente o senador Cássio Cunha Lima, não só pelo seu brilhante discurso, João Dantas, mas pela sua postura durante esse processo, como líder do PSDB no Senado. Parabenizar os 9 deputados federais que votaram a favor do impeachment e lamentar o voto dos 3 senadores que votaram contra o impeachment. E dizer que a Paraíba deu uma demonstração de seriedade, de compromisso com a democracia desse país. Muito obrigado. Obrigado, vereador Miguel Rodrigues. Vossa Excelência, como sempre, contribui para o melhoramento dos trabalhos legislativos dessa casa. Mas eu diria também, vereador Saulo Noronha, que espero que o novo governo tenha, que garanta, que faça uma reforma eleitoral, política, uma reforma política e, consequentemente, com a reforma eleitoral. Peço e espero que ele faça uma reforma tributária. Esse país está precisando, vereador João Dantas, de discutir, vereador Alexandre Sindicato, sua reforma tributária. Uma revolução na educação. Não é essa pátria educadora de mentira, não. É que nós façamos aqui uma cruzada para a melhoria da educação em todos os seus níveis. Que faça a educação em 2 turnos, que olhe a educação básica com mais atenção, que melhore os 33 centavos que eles estavam dando para a merenda escolar, que passe para R$ 1,58, que realmente, como deveria ser. Que a educação traga junto a si também repercussões na saúde pública, que a gente tenha uma saúde pública melhor e na segurança. Precisamos ter uma reforma na segurança. Mas eu quero que tudo isso... Pois não, vereador Ronaldo, com muito prazer. Vossa Excelência, como sempre, ao ocupar essa tribuna, nos traz assuntos de grande relevância. No que diz respeito às reformas que se pretende para o nosso país, Vossa Excelência, por último, agora falou em segurança. É preciso que haja uma reforma também urgente na segurança. O Brasil poderia pensar, inclusive, na reunificação das polícias, da unificação das polícias no Brasil, para que não houvesse choque não houvesse incompatibilidade de ações, né? Nós temos outros países mais avançados, onde as polícias são unificadas. Por exemplo, no Brasil nós temos polícia civil, polícia federal, polícia militar, né? Há choques, né, de atuações, né? E é preciso que se veja uma reforma urgente no próprio judiciário, Excelência. Essa figura do
do 5º Constitucional tem que ser varrido da história jurídica do país, porque não há como você entender, né, que um advogado, né, ocupe uma cadeira de um juiz com o mesmo peso de voto de um juiz togado. 2 anos depois ele se afasta daquela condição de juiz, de desembargador ou de ministro de alguns dos tribunais superiores, volta para o seu escritório de advocacia e vai demandar contra ou a favor dentro do tribunal onde ele foi ministro ou foi desembargador. Muito boa a iniciativa de Vossa Excelência ao lembrar das mudanças que nós carecemos. Mas, João, muito obrigado pela parte, mas eu queria deixar 3 coisas que a gente tem que sentir. Primeiro, essa atitude do novo governo em reduzir 10 ministérios, e se ele for forte e tiver a boa intenção, vai reduzir pelo menos 30 mil cargos comissionados, dos 60 mil cargos existentes. Quer dizer, a redução de 10 ministérios, João, já é uma grande redução no tamanho na máquina pública. Mas eu não faria esse pronunciamento de hoje para não deixar a minha preocupação maior. É que eu peço só mais 1 minuto, presidente, para concluir. É que nós não podemos deixar aqui a nossa sugestão, o nosso encaminhamento para que façamos a transposição do Rio São Francisco para garantir água para Campina Grande no próximo ano, para garantir a vida dos nossos habitantes de Campina Grande e das cidades que lá também se abastece dela. Acho que uma das coisas principais é que nós façamos aqui uma cruzada para forçar o novo governo a garantir a transposição das águas do Rio São Francisco. E, por último, eu vejo com muita preocupação, João, no seu pronunciamento você falou que o Brasil investiu muito em países lá fora, foram bilhões de reais. João, com R$1 bilhão, 1 bilhão, nós teríamos resolvido toda a parte da agricultura do pequeno produtor, que estão todos endividados no Banco do Nordeste e no Banco do Brasil. Estão tomando as propriedades dos nossos companheiros que têm as pequenas propriedades, vereador Alexandre Sindicato. Estão judicializando as dívidas que poderiam ser um banco de fomento, como é o Banco do Nordeste, poderia estar protegendo os produtores rurais e não estão. Estão todas judicializadas. A vereadora Vivonete é filha de agricultor, é filha de Manuel Andrade, de um pequeno agricultor, de um homem honrado, que sempre lutou na pequena propriedade. Graças a Deus ele não deve ser devedor do banco, mas eu sou. E várias pessoas são. E nós não temos não houve nenhum sentimento, nem sensibilidade desse governo que aí estava, para salvar os seus companheiros do semiárido, vereador Olímpio Oliveira, vereador Metuzelar. Não houve nenhuma atitude desse governo. E estão todos sendo judicializados e estão tomando as suas propriedades. Mas eles tinham dinheiro para mandar para Cuba, tinham dinheiro para mandar para Venezuela, tinham dinheiro para mandar para a África, mas para o semiárido nordestino, não. Tinha dinheiro para comprar nos Estados Unidos uma coisa que valia 1.000, eles compraram por 10 mil. Cadê o Porto de Cabedelo que está aí agonizando? Quer dizer, nós temos que ter essa sensibilidade. Eu vou fazer aqui uma cruzada para os produtores rurais, vereador Metuzelar. Esses produtores que vivem, que seguram seus filhos aqui na cidade maior e fica vendendo seu queijo de leite de cabra lá na sua propriedade. Nós não tivemos nenhum governo para olhar para isso, vereador Vaninho Aragão. E nós temos o dever e a obrigação de defender o nosso povo. E esse povo foi
sempre esquecido pelo governo do PT, vereadora Ivonete Lousero. Eu tenho absoluta certeza que Vossa Excelência, pela raiz que tem no Cariri, nós vamos aqui nos irmanar para viabilizar, pelo menos, prolongamentos das dívidas, assinatura de medidas provisórias que venham alertar a dívida e até, em alguns casos, perdoar alguns devedores dessa dívida, vereador Olímpio. Fizemos e colocamos carcaças na frente do Banco Nordeste há 2 anos atrás. Fizemos uma cruzada grande, vereador Regis, e não fomos ouvidos, porque nós não éramos desse governo que aí estávamos. Mas agora temos a absoluta certeza, vereadora presidente, e vou concluir, absoluta certeza que nós vamos ter a maior sensibilidade do novo governo. Eu quero aqui agradecer a todos e a concedência da nossa presidente. Muito obrigado. Eu gostaria, o vereador Alexandre Regis quer pedir... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, mas eu gostaria de dizer a Lula Cabral que ele que conhece meu pai pessoalmente desde menino, quer dizer, que de Lula menino, que meu pai é bem mais velho. Quando papai, há 10 anos atrás, ficou doente, a gente tinha uma dívida com o Banco do Nordeste. E nós, os filhos, nos unimos, nos juntamos e pagamos essa dívida para que ele não sofresse mais depois de doente e ainda ser devedor de uma quantia razoável. Então, nós pagamos essa conta para que ele tivesse um alívio em relação à questão de dívidas. O vereador Alexandre, à vontade. Muito obrigado. Eu quero pedir 1 minuto de silêncio. Hoje faleceu uma amiga nossa na Bela Vista, uma líder, Dona Graça, 44 anos, de um AVC. Queria pedir 1 minuto de silêncio, por gentileza. Encerrado o grande expediente, eu gostaria de suspender por 5 minutos. Desculpe, o vereador Olímpio substitui a inscrição do vereador Alexandre do Sindicato. Desculpe, Olímpio. Havia esquecido do compromisso. Com a palavra, o vereador Olímpio Oliveira. Aí eu gostaria de pedir à secretária Jailma para que a gente pudesse já formar a mesa. Jailma. Vamos correr para, enquanto o Olímpio usa a palavra, a gente formar a mesa para iniciar a audiência pública o mais rápido possível. Senhora presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, assessores parlamentares, amigos e amigas de Campina Grande que chegam a este prédio para participar, obviamente, da sessão especial que nós teremos daqui a pouco, os trabalhadores dos food trucks, cumprimentando também pessoas ilustres que representam entidades, em nome delas e todas elas, cumprimento o nosso amigo Divaildo, presidente do Sindicato dos Restaurantes, dos Hotéis. Eu peço a devida vênia nesse dia histórico, até para que a história, no futuro, contemple a posição de cada um dos que aqui estiveram nesse dia de hoje. Eu me recordo que uma equipe da UEPB esteve aqui, e eu ainda acredito que ainda está aqui nos porões desta casa, investigando o passado deste parlamento,
E quando do golpe militar de 1964, procuraram um depoimento sequer de algum vereador que tenha ficado contra. E todos os vereadores, o registro histórico desta casa, subiram para pedir voto de aplauso. E eu tenho muito cuidado, né, Galego, e tenho dito aqui acolá o Galego, vamos ter cuidado com a nossa biografia. Eu vou pedir licença aos senhores para ler uma carta que eu recebi no dia 21 de julho de 2014. No dia 21 de julho de 2014, eu recebi a seguinte carta: prezado companheiro, este é um ano de decisões fundamentais para o futuro do nosso país. Por isso, é importante ter informações confiáveis para fazer a escolha correta de quem garantirá o crescimento econômico e o desenvolvimento social para todos os brasileiros nos próximos 4 anos. Compartilho com você alguns números das muitas conquistas que a presidente Dilma Rousseff, de que tenho a honra de ser vice-presidente, trouxe para a Paraíba. Desde 2011, quando assumimos o governo, quase 1 milhão de pessoas saíram da extrema pobreza da Paraíba. São mais de 508 mil famílias do estado atendidas pelo Bolsa Família. Incentivamos fortemente a agricultura familiar e somente no ano passado o governo federal comprou 10 mil toneladas de alimentos pelo programa Aquisição de Alimentos PPA, beneficiando mais de 4 mil agricultores familiares. Dos 223 municípios do estado, 218 receberam mais de 1.000 equipamentos, entre retroescravadeiras, motoniveladoras, pás carregadeiras, caminhões caçamba e pipa para garantir boas estradas e cidades e amenizar os efeitos da seca. Entre as diversas obras que o governo federal vem promovendo no estado, destaca as obras complementares à transposição do Rio São Francisco, com investimento de quase 1 bilhão no programa de aceleração de crescimento. O empreendimento de 112 quilômetros beneficiará cerca de 600 mil pessoas em 38 municípios. Já o programa Água para Todos construiu cerca de 37 mil cisternas para o consumo de 3 mil para a produção. E o Luz para Todos garantiu acesso à energia elétrica de cerca de 7.500 novas ligações desde 2011. Destinamos aproximadamente 280 milhões para a construção de mais 240 creches para as nossas crianças. E para cuidar do futuro dos nossos jovens, realizamos cerca de 35 mil matrículas no Pronatec só na Paraíba. Programa que prepara a nova geração para as exigências do mercado de trabalho. Com o ProUni, as portas para o ensino superior foram abertas mais de 12 mil, e foram mais de 12 mil beneficiados. E outros 26 mil alunos foram atendidos pelo FIES. O Saúde Não Tem Preço tem um medicamento gratuito a 360 mil pessoas em todo o estado. Além disso, mais de 1.400 unidades básicas de saúde estão em funcionamento. Os municípios são cobertos por cerca de 120 ambulâncias básicas e 40 UTIs do Serviço Móvel de Urgência SAMU. O Minha Casa Minha Vida contratou 74 mil moradias e mais de 45 mil já foram entregues. Com Minha Casa Melhor, mais de 19 mil famílias paraibanas compraram aparelho eletrodoméstico e movimentaram 64 milhões. O PMDB foi protagonista de todas essas ações e muitas outras em todo o Brasil. Avançamos muito nos últimos anos e vamos continuar mudando o nosso país. É por isso que tomo a liberdade de pedir seu voto no dia 5 de outubro para reeleger este grande projeto que mudou o Brasil. Assinado, forte abraço, olha só, que honra, hein? Michel Temer,
vice-presidente da República, uma carta que eu recebi no dia 21 de julho de 2014. É por isso que eu não acredito. É por isso que eu não acredito. É por isso que eu sou como Ariano Suassuna. Eu sou um otimista realista. Com esse ministério que ele anunciou ontem, com esse discurso de ontem e o que de hoje é outro, eu estou na política há 18 anos. Se você pegar os meus discursos de 18 anos atrás, se você for olhar com quem eu me acompanhava há 18 anos atrás, eu continuo sendo amigo, parceiro e correligionário das mesmas pessoas que eu iniciei na política há 18 anos atrás. O meu discurso é o mesmo de 18 anos atrás. Eu não acredito em quem muda de acordo com as suas conveniências, mas não acredito mesmo. Eu não acredito em grandes transformações. Eu queria acreditar, eu queria esperançar, mas não vejo, João, não vejo, lamentavelmente. Eu queria muito ver. Eu não vejo cenários melhores para o nosso país. Eu vou ouvir o vereador Napoleão Maracajá, que não se encontra, Metuzelá. João, ele pede há muito tempo antes de ti. Ele está pedindo. Já faz. Napoleão também vai falar. Excelência. Meu irmão, você não percebeu porque você está de costa para ele. Né? E a dinâmica da tribuna, tu sabe como é que é. Né? Por favor, Metuzelá, tenho certeza que Vossa Excelência vai... Eu estava acenando há muito tempo já. ...trazer subsídios à nossa fala. Ok, vereador Olímpio, eu comungo completamente de sua fala, extremamente oportuna. Até porque eu acho que esqueceu-se, ou alguns neurônios queimaram no cérebro de algumas pessoas. Essa coisa que se falou aqui hoje pela manhã de 13 anos de miséria, de desgraça do país. O Brasil não se tornou nona economia por um acaso, não. Não foi um acaso do acaso, não. Tem ações governamentais nisso. Para você ter ideia, vereador Napoleão, eu fui fazer só um paralelo da ação médica. Embora com esse SUS capenga, com esse SUS deficitário, com esse SUS problemático que nós temos, mas para Vossa Excelência ter ideia, vereador Olímpio, nunca se fez nesse país tanto transplante, tanta cirurgia cardíaca, nunca se deu tanto direito ao cidadão de ter ações de alta complexidade, de ter assistência em alta complexidade, o quanto foi feito nesses últimos 12 anos. Nunca se abriu tanta universidade e nunca se deu tanto acesso e direito a curso superior, o quanto se deu nesse país nos últimos 12, 13 anos. E aí, erros aconteceram. Não se nega aos erros. Agora, dizer que tudo foi desastre, dizer que tudo foi desgraça, e dizer que esse país não deu um salto qualitativo, socioeducacional, de saúde, de trabalho e emprego, aí é negar a pura existência, aí é tentar, ou talvez o cidadão esteja, ou a cidadã, esteja sofrendo um pouco de Alzheimer ou alguma das patologias do esquecimento. Muito obrigado pela parte. Agradeço, Metuzelá. Isso você quer gostar do amigo, parceiro, né? Mas, de fato, Metuzelá. E nós temos que ter esse registro para a história. Eu não sou muito daquela história de Maria vai com as outras, não. E acho que nós estamos passando um momento difícil. Acho não. Eu tenho convicção, porque quem acha não tem convicção.
E espero que o presidente Temer, ele encontre aquilo que, nos últimos meses, a presidente Dilma não encontrou. Encontre a solidariedade nacional para que nós tenhamos governabilidade. Quem atrapalhou, que volta a produzir. Quem colocou o dedo no suspiro, pronto, está na hora de tirar o dedo do suspiro. A mulher caiu. E você pode ser adversário da presidente, você pode não ter ficado satisfeito com o resultado das urnas, você pode não gostar de um partido político, mas você não pode trabalhar contra o Brasil. O Brasil está acima de todos nós. É no Brasil que nós tiramos a nossa feira, o nosso ganha-pão. E eu espero que aqueles que dizem que amam o Brasil, que vestem o amarelo da seleção brasileira, chegou a hora de mostrar que verdadeiramente nós amamos o Brasil. Não neguemos escola, curso superior, para quem está lá na faculdade particular, como hoje eu saía de casa e a minha secretária dizia: doutor Olímpio, estou triste. Não sei se minha filha vai terminar o curso de arquitetura. Que não falte o alimento na mesa, como faltava naquelas secas terríveis que nós tínhamos, em que o flagelado... Eu gostaria de pedir ao vereador Olímpio que nós temos uma audiência pública. Me perdoe. Eu vou deixar o tempo para que você conclua seu raciocínio. Mas que não falte mesmo. O alimento na mesa de quem muitas vezes precisava saquear uma feira para levar um resto de comida porque não tinha comida em casa. Que não falte. Que sejamos brasileiros, que sejamos patriotas, para não deixar faltar. Eu subi na tribuna na intenção de fazer um agradecimento ao prefeito Romero Rodrigues e à sua equipe por ter efetivado e começado a efetivar mais 2 leis de autoria nossa. A lei que trata do registro geral dos animais e a lei que começa a dar ordem a essa história dos carroceiros e suas carroças em Campina Grande. Sem tirar o ganha-pão de nenhum deles, mas de manter a ordem, emplacando, registrando os animais, para evitar que esses animais se extraviem e venham a causar acidentes. A presidente diz que eu não tenho mais tempo. Napoleão pede tempo e diz que já está satisfeito e não pede mais. Eu só peço desculpas por ter me excedido no tempo. Mas eu acho que o homem público tem que ter posição, e posições claras. E não faz parte da minha história ficar em cima de qualquer muro. Mesmo que seja inconveniente fazer um discurso como este, falando daquilo que penso a respeito de um governo que vai ser gerido pelo meu partido. Muito obrigado, senhora presidente. Eu gostaria de, encerrando a sessão, pedir aí pelo menos 5 minutos para que a taquigrafia e a mesa seja composta. Em 5 minutos nós retornaremos para a audiência pública.